para mim. Retornamos juntos para casa. A caminho da médica, trilha de músicas que o Ale gostava para deixar o clima mais leve. Olha ele indo para médico. Tava bem no finalzinho já, né? A droga arrasa o cara, né, velho? Tala cocaína é o cão, cara. As fotos são... Vamos lá. Para deixar tudo bem fácil para o Ale e evitar qualquer desculpa, me propus a levá-lo na consulta no meu carro e ser sua motorista. Eu estava tentando manter o ambiente descontraído, colocando para tocar compilações de músicas que ele gostava e fazendo brincadeiras para deixar o clima mais leve. Depois de uma breve espera, entramos no consultório. Antes de deixá-lo sozinho com a médica, mesmo sabendo que ele iria ficar bravo comigo, contei tudo o que estava acontecendo e em que pé estava o seu vício. O Ale ficou de cabeça baixa enquanto eu falava. Era difícil admitir o que estava acontecendo, mas depois que a consulta acabou e nos preparamos para voltar a Santos, me agradeceu e falou que iria fazer o tratamento. A princípio, a médica receitou medicamento para segurar a compulsão e acalmá-lo, e pediu alguns exames para avaliar a condição real do seu organismo, e, assim, começar o tratamento propriamente dito. Além disso, ele também deveria retomar ao seu consultório para algumas sessões de terapia. Era setembro de 2012. A apresentação que sucedeu a Briga com o Champignon aconteceu em São José do Rio Preto. O Alexandre rezou muito antes do show começar. Ajoelhou e agradeceu a Deus por tudo que havia conquistado. Pediu perdão e proteção para ir à frente. Ao entrar no palco, recebeu muitas vaias e até foi alvo de algumas latas de bebidas atiradas pelo público. Mas no fim, o carisma dele venceu toda aquela animosidade. Ele realmente tinha o dom da palavra e logo reconquistou a plateia. Afastou as vibrações negativas e fez um show maravilhoso, com muitos abraços no Champignon e um clima de alívio e celebração. Embalado por esse momento, ele estava mais animado e acreditou na possibilidade de melhorar. Chegou até a cogitar uma entrevista coletiva para abrir o jogo sobre o que estava vivendo. Foram dias animadores, que infelizmente duraram pouco. Fomos mais 2 vezes à médica, mas depois ele se recusou a fazer qualquer exame e voltou a usar droga diariamente. Ele já não mostrava tão disposto a se abrir comigo, porém ainda havia momentos em que falávamos a respeito da situação. Numa dessas conversas, confessou que estava difícil encarar os fãs. Dizia que queria inspirar a molecada, mas que se sentia longe disso. Falava que era muito doído cantar algumas músicas como Quinta-feira, sobretudo o refrão. Parecia inofensiva, mas te dominou. Que era como se ele estivesse cantando para si mesmo. Eu me tornei um zumbi nessa época. Além de não dormir de preocupação, cuidava dele cada vez que chegava dos shows do fim de semana. Era muito triste. Quando eu tentava falar no assunto de retornar ao tratamento, ele se alterava, me chamava de chata e dizia que a nossa convivência estava ficando difícil, que ele era responsável por si e que não deixava seu problema interferir na sua vida profissional, do que eu discordava totalmente. Ele tinha se tornado a contradição em pessoa. Suas crises continuavam a acontecer, mas agora ele simplesmente se afastava de mim. Se eu ameaçasse chamar uma ambulância, ele dizia que ia sair de casa e que nunca mais voltaria. Eu já não sabia o que fazer. No meio do rock existia uma certa permissividade. A figura do artista maluco é muito mais comum do que se imagina e vista até como uma coisa divertida por algumas pessoas. Talvez por isso quase todos se comportavam como se aquilo fosse algo banal. Os meus constantes pedidos de ajuda eram vistos como uma encheção de saco, e assim fui ficando cada vez mais isolada. O nosso amor estava abalado, não tinha como ser de outra forma. Parecia impossível fazer qualquer plano para o futuro, e a droga já havia provocado mudanças reais no comportamento dele. Mentiras tinham se tornado comuns, eu me perguntava onde estava a parceria que tínhamos selado desde o início da nossa vida juntos. O nosso relacionamento esfriou, até por uma questão de sobrevivência psíquica da minha parte. Ainda existia amor, claro, mas o homem da minha vida era diferente do Alexandre que estava diante de mim. Até o seu olhar não era mais o mesmo. De uma hora para outra, ele pedia para conversar comigo. Dizia que estava certo de que não queria mais aquela vida e que não admitiria me perder para a droga. Ficávamos bem e mais uma vez fazíamos planos.
e me agarrava a qualquer demonstração de mudança. Eu topava tudo que ele me propusesse, desde que o resultado fosse ele ficar bem. Com essa esperança em mente, topei ir com ele visitar um mega apartamento de frente ao mar, em Santos. Ele dizia que queria reconstruir a nossa vida juntos. Chegamos bem perto de fechar o negócio. Fizemos até uma proposta de compra do imóvel. Mas depois fui obrigado a cair na real e perceber que aqueles momentos de lucidez eram passageiros. Não adiantava querer me enganar. Durante essa fase, foi muito difícil gravar um disco novo, compor todas as músicas e entrar na rotina de pré-produção, gravação e mixagem. O 12º álbum do Charlie Brown Jr., La Família 013, que só saiu no fim de 2013, depois da morte do Alê, é um reflexo dessa dificuldade. Traz músicas feitas em 2011 e 2012, e outras que só foram concluídas no início de 2013. A relação entre ele e os integrantes da banda continuava delicada. Todos pisavam em ovos para lidar com Alê. Já o nosso relacionamento estava cada vez mais inconstante, e isso fica bem evidente em algumas letras escritas nesse período, como nesse trecho de Um Dia a Gente Se Encontra. Um dia na praia a gente jurou ficar juntos para sempre, depois tudo mudou. Eram portas abertas que depois se fecharam. O tempo passou e as coisas mudaram. Separaram a gente, a circunstância e as coisas. Ele estava tão transformado que não conseguia entender a minha aversão pela situação. Achava que eu deveria simplesmente aceitar e que só e assim poderia estar ao seu lado. Hoje sou eu que não mais te quero. Foi uma música escrita num dos piores momentos da nossa vida juntos. Embora eu entendesse o contexto, aquela letra me magoava. E ele sabia disso. Chegou a dizer que tinha escrito de propósito no momento de raiva e prometeu que a faixa não entraria no disco. Mas a música foi incluída quando o álbum foi lançado póstumamente. A gente corre o tempo todo atrás de um tal ideal, baseado num formato que talvez não seja ideal. Nem para você, nem para mim. Nem para você, nem para mim. Eu olho para você, eu vejo muito do que eu quero. Mas o mesmo de você, sinceramente, hoje eu não mais espero. Já nem sei mais se eu quero, nem sei se eu quero. A discussão e a agressividade no trato com qualquer um que o contrariasse era o mais frequente, e muitas vezes essas demonstrações aconteciam em público. Já não era algo restrito aos bastidores. De toda forma, a banda manteve a agenda e continuava fazendo todos os shows. Nessa época, eu ouvia relatos do pessoal da produção sobre algumas situações extremas, de descontrole e exagero no uso de droga, mas ninguém tinha coragem de falar sobre a necessidade de tratamento. Ele era o patrão e não admitia que se tocasse no assunto. Eu não me cansava de tentar conversar, implorava para que parasse, explicava repetidamente que ele corria risco de morte, propunha uma internação e isso tudo o afastava de mim. Dizia que se eu tomasse alguma atitude nesse sentido, jamais voltaria a olhar na minha cara. A sua atitude me paralisava, eu temia que o pior acontecesse a qualquer momento. Em novembro, um incidente depois de um show em Salvador deixou a equipe em alerta. O Alê tinha exagerado na cocaína e passou muito mal, assustando a todos. Depois desse episódio, me descontrolei. Tive uma crise nervosa e implorei para que ele voltasse a fazer o tratamento. Eu me mostrei aberta a qualquer alternativa nesse sentido. Disse que estaria ao lado dele onde quer que fosse, mas aquilo tinha que parar. Ele estava doente e precisava de tratamento urgente. Na tarde seguinte a essa conversa, fui ao dentista e quando voltei fui surpreendida com um recado escrito por ele na lousa que ficava pendurada na cozinha de casa. Gra, eu vou voltar. Te amo. Tenha força, meu amor. Para sempre, te amo. Fui correndo perguntar para a moça que trabalhava em casa se tinha acontecido algo diferente. Ela me contou que ele fez uma mala e antes de ir embora pediu a ela que cuidasse de mim. Tentei falar com ele de todas as formas, ligando no celular sem parar. Depois de muita insistência, o Alê atendeu e falou rapidamente comigo, dizendo que estava indo para São Paulo, precisava de um tempo para se curar sozinho e que eu deveria ter paciência. Sem o Alê em casa, os meus dias ficaram vazios. Ele continuava me ligando, falando hora que me amava e queria voltar para casa, hora que eu tinha de esperar que passasse por aquela fase. O meu desespero era tão grande que mal conseguia comer. Cheguei a pesar 50 quilos, quando meu peso normal era 5,64. Não conseguia fazer absolutamente nada. Passei 3 meses à base de calmantes, sem sair de casa, vivendo para os seus telefonemas. As únicas pessoas que vinham me ver eram minha mãe e minha irmã. Todos que frequentavam minha casa sumiram.
Às vezes o Alê aparecia para pegar roupas e ver os gatos. Eu conversava, pedia que voltasse, que começássemos do zero, mas tudo era em vão. Eu estava desgastada. Já eram 3 anos naquele desespero, sempre esperando o pior, com uma sensação ruim e uma tristeza que nunca ia embora. Na virada do ano de 2013, eu estava péssimo e procurei conforto na minha família. Rompemos o ano na praia, na beira do mar, mentalizando coisas boas, pedindo proteção e força para um novo recomeço. Pedi a Deus que nos trouxesse paz e iluminasse nossos caminhos. Eu tinha esperança que ele regressasse, dado o nosso histórico de separação e voltas. Em janeiro, a banda voltou à estrada e fizeram um show histórico no Festival Planeta Atlântida. Durante 1 hora tocaram os seus hits e o Alexandre, como sempre, manteve o domínio total da plateia. Mas nos bastidores a situação só piorava. Ele estava pesado, descuidado, numa espiral autodestrutiva. No dia 26 de janeiro, o Charlie Brown tocou no Camboriú, Santa Catarina. Por 2 vezes, o Alexandre discutiu com fãs na plateia, algo impensável para ele no seu estado normal. Alguns fãs reclamaram que, apesar dos problemas, o show foi bom, embora o Alexandre parecesse triste. Certo dia, ele chegou à nossa casa absolutamente transtornado. A princípio, fiquei feliz de vê-lo, mas notei que a sua postura estava muito agressiva. Percebi que ali era o fundo do poço e que eu tinha que tomar alguma providência. Por coincidência, na mesma semana, a Samantha veio me procurado em casa para falar que estava muito difícil continuar a trabalhar com o Alexandre daquele jeito e que queria se desligar da banda. Tivemos uma conversa franca. Ela então me contou todos os episódios que enfrentaram nos últimos meses e finalmente concordou comigo que precisávamos unir força e fazer algo para salvar a vida do Alexandre. Também me senti no dever moral de comunicar e pedir ajuda para o filho dele e para a ex-mulher. No mesmo dia, fomos até São Paulo, no consultório da mesma médica com quem ele começou a se tratar no ano anterior. Com a Samantha do meu lado, relatei o que estava acontecendo. Depois de ouvir tudo com atenção, a doutora percebeu a gravidade da situação e disse que a única saída seria uma intervenção, ou seja, uma internação compulsória, e nos deu um laudo comprovando a necessidade dessa atitude. A gente acreditava que, se isso não fosse feito, a vida dele estaria em risco. Nessa época, apesar de termos um apartamento na Vila Madalena, em São Paulo, ele estava hospedado num hotel nos Jardins. Saímos do consultório, tomamos as providências necessárias e fomos direto para lá. Quando chegamos ao hotel, o recepcionista nos atendeu de forma fria. Parecia não acreditar que eu era a esposa do Alexandre. Me tratou como se eu fosse uma qualquer e disse que não poderia incomodar um hóspede. Continuou dizendo que só poderíamos ir até o quarto se estivesse com a polícia. Para piorar a situação, ele avisou Alexandre sobre a nossa presença e a intenção de tirá-lo de lá. Ele proibiu a nossa entrada e não pudemos fazer mais nada. Meu sentimento foi de derrota. Logo depois desse episódio, o Ale disse a todos que eu era uma louca, inconformada por ele ter saído de casa e que por isso estava agindo daquela forma. Mais uma manobra para afastar todas as pessoas de mim e destroçar minha intenção de fazê-lo se tratar da dependência química. Eu estava no chão. Nada mais me fazia sentido para mim. Me tranquei em casa e durante dias seguidos me isolei e não falei com ninguém. Fiquei muito mal e tive outra crise nervosa muito grave. Minha mãe e minha irmã, extremamente preocupadas comigo, foram até a minha casa e insistiram para que eu abrisse a porta. Ao verem o estado em que eu me encontrava, me confortaram e ficaram ali até que me recuperasse um pouco. Então a Mariela teve uma conversa séria comigo. Me disse que agora era eu quem tinha que aceitar ajuda para sair daquele estado paralisante de depressão. Com o apoio delas, aos poucos fui conseguindo me reerguer. Apesar de ainda estar dominada pela tristeza, mesmo depois de tudo, o Alexandre continuava me ligando, dizendo que me amava e que uma hora voltaria para casa. E eu ainda acreditava que isso fosse possível. Eu precisava tentar seguir em frente, ocupar a minha cabeça com algo produtivo. Foi quando recebi o convite de uma amiga da minha irmã para escrever sobre moda para um portal online de um canal de entretenimento. Ganhei um respiro. Mergulhar no trabalho me ajudava a enfrentar aquela crise. Pouco tempo depois, a banda entrou de férias e no fim de fevereiro ele me ligou e disse que queria me ver. Eu não cabia em mim de tanta felicidade. Apesar de estar nitidamente sob a influência da droga, a nossa conversa foi tranquila e, ao nos despedirmos, o Ale disse mais uma vez para eu ter paciência com ele e que me amava. Poucos dias depois,
Na madrugada do dia 5 para o dia 6 de março, eu tive um sonho estranho, no qual Alexandre estava em pé diante de mim e atrás dele havia um vulto bem alto e escuro. Ele me dizia que iria viajar, que não aguentava mais e precisava partir. E eu pedi a ele que ficasse, que não poderia me deixar sozinha, mas ele insistia que tinha que ir embora. Despertei de repente, com o som da campainha tocando sem parar e batidas fortes na porta do meu apartamento. Quando abro, dou de cara com a minha mãe e a Mariela, chorando. O Alê, filha. Temos uma imagem aqui, ó. Alê e eu no Central Park, em Nova York, tentativa de se livrar do vício e de nós reconectarmos nessa que foi a nossa última viagem juntos. Olha ele aqui. Pessoal do Instagram.